Bom dia a todos. Muito bom estarmos aqui de retorno, a essa casa, nesse ano que se inicia. A gente, como de costume, vai fazer a leitura aqui de uma página do Vida Feliz, para começarmos as nossas reflexões dessa manhã e para também nos ambientarmos aqui, para estarmos verdadeiramente conectados a esses momentos, a essa hora que passamos aqui juntos, em que viemos buscar, nos reabastecer, aprender um pouco mais sobre o Evangelho do Cristo. Aqui nós temos o capítulo 120 e Joana nos traz essa lição. Mesmo que não saibas, és exemplo para alguém. Sempre existem pessoas que estão observando os teus atos, mesmo os equivocados, e se afinam com eles. Desse modo, és responsável não só pelo que realizes, como também pelo que as tuas ideias e atitudes inspirem a outros indivíduos. Os ditadores e arbitrários, a sós, nada conseguiriam fazer, não fossem aqueles que pensam de igual modo e os apoiam. Assim também, a obra do bem faleceria, se não houvesse pessoas que se lhe vinculassem com sacrifício e amor. Cuida do que fales e realizes, ensejando seguidores que se edifiquem e ajam corretamente. Agora, então, vamos fazer a nossa prece para iniciar, nossa reunião. E nesta manhã em que, com alegria em nossos corações, podemos retornar a essa casa, essa oficina de trabalho, essa escola, esse hospital para as nossas almas, nós agradecemos a Deus por nos abrir essa oportunidade do dia de hoje, do ano que se inicia, que possamos seguir confiantes na sua bondade, na sua misericórdia, que possamos procurar mais e mais, seguir o exemplo e vivenciar as lições do Cristo. Que Ele possa ser a companhia de todos os nossos dias e que realmente Ele nos fortaleça, nos encoraje para que esse novo ano se inicie no nosso íntimo, nas nossas atitudes, nos nossos pensamentos, no nosso cotidiano, junto a todos aqueles que cruzarem o nosso caminho. Que a sua bondade, as suas bênçãos, Mestre amado, se estendam sobre todos nós aqui presentes, encarnados e desencarnados. Que assim seja. Hoje nós recebemos a Aida, nossa companheira aqui da casa, que vai trazer reflexão. Por favor. Obrigadíssima. Bom dia a todos. É uma alegria muito grande poder conversar, nessa manhã de domingo e iniciar o nosso ano já com o convite do Cristo para todos nós. Nós vamos continuar o estudo, do livro Pão Nosso, e a mensagem de hoje é de número 34 e ela tem como tema lugar deserto. É muito interessante quando a gente vai estudar, a mensagem do Evangelho e a gente se depara com algumas questões que a gente até então não tinha parado para pensar e às vezes em momentos distraídos a gente toma como conhecimento aquilo que na verdade vai para muito além, E esse livro, apesar de ser um livro psicografado, ele é de grande conteúdo, Ele
não é diretamente o Evangelho do Cristo, escrito por aqueles que seguiram o Cristo de perto, mas a gente pode pensar que sim, temos trabalhadores com uma bagagem muito grande, com uma responsabilidade muito grande, de através da doutrina espírita, conseguir elucidar essas mensagens que, à medida que a gente vai estudando, elas vão ficando tão profundas, elas vão nos tocando, que a gente começa a entender que o trabalho é um trabalho de todos, que começou lá atrás com Cristo, né? Mas que vem se dilatando, vem crescendo, por todos aqueles que abraçam essa causa de divulgar o Evangelho do Cristo. E hoje nós temos a oportunidade de estudar essa mensagem, que vai realmente fazer um convite a todos nós. Emmanuel foi muito atento, muito desperto, para nos trazer com profundidade o que o Cristo, para além do que nos parece no primeiro momento, queria dizer. Esse versículo que Emmanuel vai trazer a mensagem para a gente, está lá em Marcos, né? No capítulo 6, e se trata do versículo 31, e ele diz o seguinte: e ele lhes disse: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Jesus conversava com aqueles trabalhadores, com aqueles que o seguiam, que estavam ali a evangelizar, que muitas vezes não tinham tempo de parar, que muitas vezes não tinham oportunidade nem mesmo de comer, né, de repousar. E após aquele momento, né, de intenso trabalho de evangelizar aqueles que estavam ali à sua volta, o mestre vira para os seus apóstolos e lhes fala: olha, vem aqui, vem junto de mim repousar, vem se refazer. E ele dá, né, a esse local de refazimento o lugar, como se fosse um lugar deserto, um lugar à parte. Na história, nós vamos observar que muitos, né, daqueles que se buscavam Deus, buscavam a Jesus, assim como o apóstolo Paulo, muitas vezes saíam da multidão, saíam do meio onde viviam e iam a um lugar à parte para se poder sintonizar com o alto, para entender o seu mundo íntimo, para entender todo esse movimento que estava ali, né, dentro de si, e para talvez aplicar melhor, entender melhor todo esse contexto do universo, todo esse contexto, né, que Deus nos coloca aqui nessa existência, todo o Evangelho do Cristo, toda a mensagem do Cristo, né, como fez Paulo, que ele precisava de mais, precisava parar, precisava sair e entender melhor. No primeiro momento, quando a gente vai estudar e começa a ler aqui, logo no início, a gente se reporta a essas circunstâncias. Muitos monges, né, muitos padres, outras religiões buscam esse isolamento para um aperfeiçoamento, para um conhecimento maior, para um entendimento maior. Mas quando a gente vai adentrando na mensagem de Emmanuel, a gente vai vendo que é muito mais profundo. Tem muito mais a ver conosco do que com o lugar externo. E à medida que a gente vai estudando, nós somos obrigados, né, a aprofundar. E aí a gente vai lá em Marcos, nesse capítulo 6, para ver qual é o contexto. O que estava acontecendo
acontecendo e o que realmente aconteceu depois que o Cristo falou isso. Sim, os apóstolos estavam, depois, a gente acredita que um dia de luta, de evangelização, de socorro, cansados. E Cristo chama eles: olha, vem comigo, vem descansar em mim. Vamos refazer as forças. Então eles saem para o lugar deserto em um barco. E muitos daqueles que estavam ali, a observar, os reconhecem e começam a seguir. E foi se formando uma multidão para o lugar deserto aonde eles iam se refazer. E lá chegaram milhares, sedentos do Cristo, sedentos daquele evangelho, daquilo que realmente ia tocar profundamente aquelas almas. Aquela expectativa que nós colocamos no nosso entendimento de um lugar afastado, é relatado no Evangelho de Marcos que não havia ausência de almas, mas sim milhares. E ali estavam elas com fome, com sede e cansadas. E os apóstolos indicam que seria necessário alimentar, matar a sede. E diz, perguntam a Jesus se deviam encaminhá-los para que eles pudessem ir se refazer em outro lugar. E Jesus pergunta: quantos peixes, quantos pães? E ele falou assim: então precisamos ir comprar, mestre. Ele: não. E Jesus ali faz a multiplicação dos peixes e dos pães e alimenta todos aqueles que estavam ali. E é justamente disso que nós estamos precisando, do alimento da alma, da multiplicação do evangelho na nossa vida. É justamente disso que Emmanuel vai trazer para a gente a mensagem. A exortação de Jesus aos companheiros revestem-se de singular importância para os discípulos do Evangelho em todos os tempos. Somos nós, discípulos do Evangelho em todos os tempos. Indispensável se tornar a aprender o caminho do lugar à parte. Então nós precisamos aprender aonde fica esse lugar à parte. Aonde é o deserto que nós temos que buscar para nos refazermos quando estivermos cansados, quando estivermos com fome, quando estivermos feridos. Para onde devemos ir? Indispensável se tornar a aprender o caminho do lugar à parte, em que o mestre aguarda os aprendizes para o repouso construtivo do amor. Quando a gente lê em separado, essa passagem do Evangelho de Marcos, a gente pensa o seguinte: olha, estou cansado, já fiz muita coisa, agora eu tenho que repousar. Agora eu tenho que descansar, porque eu já fiz demais. E quantas vezes nós não agimos assim? Quantas vezes o trabalho nos exige? Quantas vezes somos chamados sucessivamente pelo trabalho e chega um momento que a gente fala: olha, não dá mais, preciso repousar. E aqui a gente não está falando só do cansaço do corpo, só da fome do corpo.
Nós estamos falando do cansaço espiritual. É quando nós já nos desgastamos ao extremo, nas condições que a reencarnação nos apresenta, e aí a gente sente aquela vontade de desistir. A gente sente aquela vontade de entregar os pontos, falar: não, chega, já lutei demais, está demais para mim, eu não aguento. Nós estamos com fome do Cristo. É isso que Emmanuel está trazendo para a gente. E para que a gente possa se alimentar, a gente precisa encontrar o quê? O nosso lugar deserto, o nosso lugar à parte, aonde nós vamos buscar o alimento, aonde a gente vai buscar o sossego, o refazimento. Nós que somos aprendizes do Evangelho, para que a gente possa ter um repouso construtivo, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ir além. É construtivo, não aquele repouso onde a gente se entrega ao ócio, onde a gente desiste. Não é desse repouso que o Cristo está falando. É de um repouso que nos enche de alimento, que nos reforça, que nos faz renovar e seguir em frente, mesmo diante das dificuldades, mesmo diante dos atropelos. E a gente precisa encontrar isso. Esse é o convite para cada um de nós, aprendizes do Evangelho. Aonde nós vamos, se ainda não encontramos, a partir de agora, para a nossa existência, buscar o nosso lugar deserto, aonde nós vamos nos alimentar. No precioso símbolo, temos um santuário íntimo do coração, sequioso de luz divina. Então, Emmanuel está falando para a gente que esse lugar deserto é o nosso íntimo. O deserto que nós temos que encontrar está dentro de nós. É lá que nós vamos encontrar o alimento, o sossego, o amparo, o consolo. É dentro de nós. E como está o nosso interior? O nosso interior, ele está sossegado? Ele está tranquilo? Ele é capaz de nos alimentar? Ou ele está turbulento? Ele está angustioso? Ele traz dúvidas? Ele traz incertezas? Ele mais nos cansa do que nos descansa? O que nos falta? Já que nós agora, nesse momento, a gente já sabe aonde é o nosso deserto. O que nos falta para transformar esse ambiente, o nosso íntimo, em um lugar capaz de nos ajudar a passar por qualquer situação, por qualquer atribulação, por qualquer dificuldade, e mesmo assim sentir-se revigorado. Cristo certa vez disse: vinde a mim aqueles que estáis cansados. O convite foi feito. Só que a gente tem andado distraído.
impaciente e indeciso. E a gente não consegue perceber, a gente não consegue ter olhos de ver e ouvidos de ouvir para entender o chamado do Cristo, que não vai tirar da nossa existência as atribulações, porque elas são frutos da nossa caneta. Nós escrevemos, nós construímos, nós programamos o nosso futuro. Mas o Cristo veio para nos ensinar como passar. Diante da bondade de Deus, que encarnação a reencarnação nos proporciona a oportunidade de reescrever a nossa existência. Cristo vem nos chamando, vem nos orientando, e a gente continua aí, buscando no externo aquilo que deveria estar dentro de nós. De modo algum se referiu o Senhor tão somente à soledade dos sítios que favorecem a meditação. A gente sabe que parar alguns minutos, meditar, acalmar, é de extrema importância. Mas não tão somente isso, para além. A meditação, diz Emmanuel, onde sempre encontramos sugestões vivas da natureza humana. Nesses momentos a gente encontra conosco mesmo. Reporta-se a câmara silenciosa situada dentro de nós mesmos. E aí vem uma questão muito interessante, que para a gente encontrar essa câmara, a gente precisa acalmar. A gente precisa se entender enquanto espírito eterno, que carregamos tantos dons quanto mazelas. E a gente precisa identificar isso para a gente se compreender, se perdoar e se entender, para trazer a calma para dentro de nós, a sensatez do entendimento de que estamos num processo de evolução e que cada passo que damos em relação ao Cristo é um avanço, aonde deixamos para trás os nossos equívocos, os nossos erros. Nós vamos melhorando. E quando nós entendemos isso, nós conseguimos observar melhor, ouvir melhor e ver melhor tudo aquilo que está à nossa volta. E conseguimos entender também melhor a mensagem do Cristo. Emmanuel continua: além disso, não podemos esquecer que o espírito sedento de união divina, desde o momento em que se emerge nas correntes do idealismo superior, passa a sentir-se desajustado e profundo insulamento no mundo, embora servindo diariamente consoante os indefectíveis desígnios do alto. Então, desde que nós reencarnamos, nós nos mergulhamos aqui e vivemos às vezes nessa situação que vai nos jogando de um lado para o outro, de um lado para o outro. Mas na verdade, isso faz parte de um processo que o nosso Pai nos dá para evoluirmos. E temos como melhorar essa situação. Basta nós nos alinharmos com as diretrizes do Evangelho. No templo secreto da alma, o Cristo espera por nós, a fim de revigorar-nos as forças exaustas.
Depois que a gente conhece a doutrina espírita, no princípio a gente começa, né, só lendo por curiosidade, aí depois vai se aprofundando, e depois a gente começa a estudar, aí depois a gente começa a trazer o estudo para a nossa vida, e aí a gente vai formando conhecimento. Conhecimento para quê? Todos nós desejamos evoluir. Reencarnamos para evoluir, para chegarmos à perfeição. Para quê? Para que sermos perfeitos? Por que Jesus veio aqui e nos ensinou a mensagem de amor? Simplesmente para nós, somente nós, sermos melhores? Será que os ideais do mestre era melhorar um de cada vez e cada um ser responsável somente pela sua melhora? Não somente responsável pela sua melhora. Nós somos sim os únicos responsáveis pela nossa melhora. Mas somos também responsáveis para divulgar, para exemplificar, para transmitir a mensagem do Cristo. Todos nós, trabalhadores da seara do Cristo. Mas como somos trabalhadores da seara do Cristo, se às vezes não estamos empenhados e abraçados diretamente a tarefas de caridade com o título tarefa de caridade? Como sou trabalhador, divulgador da doutrina espírita, do Evangelho do Cristo, se não sou eu que faço estudos, se não sou eu que faço palestras, se não sou eu que divido mensagens? Todos nós somos. Porque para além do conhecimento que deve ser espalhado, está o exemplo. Muito mais forte, muito mais robusto, que tem maior capacidade de atingir os outros corações. É quem realmente nos tornamos, a partir do contato com o Evangelho do Cristo. A partir do momento em que conseguimos criar dentro de nós, na nossa intimidade, o deserto. Aquele que nos sustenta diante das atribulações, diante das dificuldades, que nos alimenta para que possamos externar, através do nosso exemplo, através da nossa conduta, das nossas palavras, essa calmaria, esse despertamento. É para isso que estamos buscando a perfeição. É para tocar corações. É para espalhar o Evangelho. Não é para nós. Não é para nós. Muitas das mensagens que a gente às vezes precisa, né, dos ensinamentos que a gente precisa buscar um bom exemplo, a gente vai encontrar em Paulo, né? Porque Paulo, sem dúvida nenhuma, foi um espírito que se transformou. Então eu trouxe aqui duas passagens de dois momentos do Paulo, que vai mostrar para a gente muito bem o que Emmanuel queria falar. Essa primeira está naquele momento em que Paulo vai para o deserto. Está no final do capítulo, né? E ela diz o seguinte, vou pedir licença para ler. Saulo fizera questão de partir assim, a pé,
de modo a iniciar a vida com rigores que lhe seriam sumamente benéficos mais tarde. Não viajaria mais na qualidade de doutor da lei, rodeado de servos, mas sim como discípulo de Jesus, adstrito aos seus programas. Por esse motivo, considerou preferível viajar como um beduíno, para aprender a contar sempre com as próprias forças, sob o calor calcinante do dia, sob as bênçãos refrigeradas do crepúsculo. Seu pensamento estava fixo naquele que chamara do mundo para a vida nova. As noites do deserto, quando o luar enche de sonho e a desolação na paisagem morta, são tocadas de misteriosa beleza. Sob as frontes de alguma tamareira solitária, o convertido de Damasco aproveita o silêncio para profundas meditações. O firmamento estrelado tinha agora, por seu espírito, confortadoras e permanentes mensagens. Estava convicto de que sua alma havia sido arrebatada a novos horizontes, porque por meio de todas as coisas da natureza parecia receber o pensamento do Cristo que lhe falava carinhosamente ao coração. Cristo tem falado, já hoje e há muito tempo, ao nosso coração. Só que nós, às vezes, não queremos ouvir. Nós nos perdemos nesse mundo interno vazio, que esquecemos de construir com tudo aquilo que recebemos, com as bênçãos do alto, com o conhecimento que nos é dado. E aí nós precisamos repousar em Cristo. Nós precisamos trazer o Evangelho para o nosso foro íntimo, para a nossa transformação. Nós precisamos nos conhecer, nos aceitar, e a partir daí nos transformar, criando dentro de nós esse ambiente repleto do alimento espiritual, que vai fazer com que nós, nos momentos mais difíceis, nos momentos em que a gente queira desistir, a gente encontre forças, a gente possa erguer e seguir adiante. Cristo nos fez o convite. Nós temos as ferramentas, a gente só precisa agir. Agir para nos transformar em fontes de luz, em fontes de calmaria, em exemplos do Evangelho, a todos os cantos. Não é uma tarefa fácil, tanto é que nós estamos tentando há muito tempo. Mas a bondade de Deus, ela é tão grande, que sempre há uma nova oportunidade. E quando nós temos essa oportunidade de encontrar uma mensagem que nos toca fundo o coração, que nos alerta, que nos chama, que joga sobre as nossas dúvidas, sobre as nossas incertezas, sobre as nossas dores, esse conforto, esse repouso, talvez a gente possa começar agora a construir esse lugar à parte dentro de nós. Porque se nós escrevemos uma história que às vezes não é tão bonita, com dores, com dificuldades, sabemos também que podemos construir mecanismos para o ajustamento. Mecanismos que nos permitam suportar, vencer
e seguir adiante. Não o ócio, não o descanso sem produtividade, mas o trabalho incessante na seara do Cristo. Aonde quer que possamos caminhar, que nós possamos deixar a mensagem do Cristo. Muitas vezes não conseguiremos por palavras, mas simplesmente por olhares, por gestos, pelo silêncio. Porque nós teremos um ambiente dentro de nós capaz de jorrar essa luz, capaz de trazer sossego para nossa alma, a fim de que nossa postura diante do mundo seja diferente dos bárbaros. E Emmanuel continua para a gente. Os homens iniciaram a procura do lugar deserto, recolhendo-se a mosteiros ou a paisagens agrestes. Todavia, o ensinamento do Senhor não se fixa no mundo externo. Prepara-te para servir ao reino divino, na cidade, no campo, em qualquer estação, e não procures descanso impensadamente, convictos de que, muita vez, a imobilidade do corpo é tortura da alma. Antes de tudo, busca descobrir em ti mesmo o lugar à parte, onde repousarás a companhia do Mestre. Na história do Evangelho do Cristo e daqueles que o seguiram, nós podemos observar espíritos que passam e passaram por inúmeras dificuldades, mas que conseguiram sobressair, sobreviver dessas dificuldades, com força, perseverança, porque tinham ao seu lado o Cristo. Pegaram o conhecimento, pegaram a mensagem do Evangelho e assimilaram, e sentiram o sentir o Cristo. Porque quando nós sentimos o Cristo, aquilo que emanamos é muito diferente. Somos mais ponderados, somos mais pacientes, somos mais tolerantes, somos mais resignados. Porque o Cristo veio nos falar que aqui, aonde estamos, aonde passamos as nossas dificuldades, aonde crescemos, aonde aprendemos, aonde somos guardados por um Pai, todos nós vamos alcançar a perfeição. Mas que essa perfeição, ela tem muito mais a ver com o trabalho que temos que executar do que propriamente com a nossa satisfação. Com a oportunidade de lá na frente dizer: nossa, eu sou perfeito, eu consegui. Porque se a gente chegar dessa forma lá, nós teremos que refazer o caminho, porque não tem a ver com isso. Na verdade, o Cristo veio transformar os nossos corações para que possamos ser sementes no coração dos outros. E não nos escapam oportunidades.
Conversava há pouco com a nossa companheira e nós falávamos sobre família. Qual o melhor canteiro para se fazer germinar as sementes do amor, senão a família? É lá que muitas vezes nós vamos encontrar pedras, um terreno árido. Nós vamos encontrar ausência de adubo. Nós não vamos ter água. Mas é nesse deserto que nós temos que cultivar. É lá, primeiramente, que nós temos que encontrar a paz interior e trabalhar para o Cristo. Porque é lá que Deus nos colocou. É lá que Deus nos deu a oportunidade de fazermos diferente, primeiramente. E se nós recuamos, e se nós falamos, olha, chega, estou cansado, nós estamos no repouso errado. Mas essa luta, né, não pode ser difícil, ela tem que ser prazerosa. E a gente só consegue ter prazer quando a gente tem um pouquinho, não vamos falar total domínio, mas que a gente já tenha um pouquinho da mensagem do Cristo dentro de nós. Que a gente já tenha começado a construir esse lugar à parte dentro de nós. Porque na hora que a gente pensar em desistir, na hora que a gente pensar em agir de forma equivocada, na hora que a gente pensar em abandonar, na hora que a gente pensar em julgar, a gente vai encontrar o alimento, a gente vai encontrar o repouso e a gente vai seguir adiante. Para terminar, depois que a gente consegue, né, esse trabalho íntimo, eu trago agora Paulo de novo, mais à frente, lá no finalzinho, né? Quando depois dele ter passado por algumas dificuldades, ser preso, machucado, ele trava um diálogo com Barnabé e Pedro, aonde ele tinha sido liberto e ele estava realmente com o corpo machucado. E aí acontece o seguinte: no curso das conversações, Barnabé, pensativo, para onde iriam? Não seria justo pensar em voltar? As dificuldades avultavam dia a dia, e a saúde de ambos, desde a internação às margens dos cestros, era muito inconstante. O discípulo de Pedro, contudo, conhecendo o ânimo e o espírito de resolução do companheiro, esperou pacientemente que o assunto aflorasse espontaneamente e naturalmente. Em socorro dos seus cuidados, um dos amigos presentes interrogou Paulo com vivacidade: quando pretendes partir? E Paulo respondeu: amanhã. Mas não será melhor repousar alguns dias? Tende as mãos inchadas e o rosto ferido pelos açoites? E o ex-doutor sorriu e falou prazenteiro: o serviço é de Jesus e não nosso. Se cuidarmos muito de nós mesmos nesse capítulo de sofrimento, não daremos conta do recado. E se paralisarmos a marcha nos lances difíceis, ficaremos com os tropeços e não com Cristo. Que Jesus nos dê um ano muito bom, um ano produtivo, e que Ele resida dentro de nós. Muito obrigada a todos. Bom dia pessoal. Quem ainda não tive oportunidade de cumprimentar ainda, né?
Que Jesus permaneça aí abençoando, envolvendo a Aida na sua jornada, na sua caminhada. Nós estamos aqui agora para nos prepararmos um pouquinho mais, para fazermos a nossa prece, né? E aqueles que desejarem receber o passe, podem aguardar um pouquinho. A Vera vai estar conduzindo aí a gente aos grupinhos de 9, tá bom? E aqueles que desejarem simplesmente ficar um pouquinho mais no salão, desfrutando desse ambiente, podem ficar à vontade também, né? Aqueles que já desejarem retornar aos seus destinos aí, que Deus abençoe a todos nós, né? E alguns recadinhos, lembrando que amanhã já retomamos, né, os nossos estudos. Temos às 20 horas o grupo de estudo, né, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então estão todos convidados, será uma alegria recebê-los. Também nas terças-feiras temos o Livro dos Espíritos, às 19 horas, né, com a Dona Lourdes e o pessoal aí, também estamos convidados. Sexta-feira, às 20 horas, nós temos o estudo minucioso do Evangelho, né, de Jesus, com a Flávia, também estão todos convidados. No sábado à tarde a gente tem o nosso encontro, né, o nosso bate-papo aqui, que a gente reflete uma mensagem do livro Vida Feliz. É uma rodinha de conversa, é muito bacana, muito legal. Às 17 horas, estamos todos convidados também. E no domingo, o grupo aí da turminha, como o pessoal fala, né, dos muito corajosos, que é às 7 horas da manhã, antes da nossa reunião aqui. A gente está estudando O Nosso Lar, né? É muito bacana, é um livro muito gostoso, né? Todos são, né? Mas como é uma história, assim, é muito legal. Então estamos também todos convidados, 7 horas da manhã. No inverno é melhor ainda, né? A gente chega aqui animadão. Aí estamos todos convidados, tá bom? E vamos então agora fazer a nossa prece, né? Já que conversamos aí tanto desse encontro com Jesus, nós vamos nesse instante asserenando o nosso íntimo ainda mais, Senhor, para poder conversar contigo, para poder te agradecer por nesse grandioso deserto que é o nosso processo de amadurecimento, o Senhor nos proporcionar oásis como este que nós nos encontramos agora, aonde nós encontramos a água, o alimento que desce dentro da alma, que nos proporciona o descanso, para assim, fortalecidos, nós seguirmos a nossa jornada de crescimento, de aprimoramento, que certamente só é possível porque o Senhor é o nosso bom pastor, que nos guia, que nos cuida. E com esse pensamento, com esse sentimento, nós agradecemos a Ti, Jesus Cristo, por cuidar de nós, de cada um de nós, por nesse instante nos permitir, Senhor, renovarmos a esperança, a coragem, encontrarmos alívio para as nossas inquietações, encontrarmos a direção nas nossas decisões, encontrarmos, Senhor, a certeza de que estás conosco, caminhando conosco, nos amparando e nos inspirando aos bons caminhos a seguir. Que a Tua paz, Jesus, possa seguir conosco, hoje e sempre. Assim seja.